Boa noite, pessoal, que já está entrando aí no Facebook da Casa de Ismael. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Glésio, pela mensagem. O som tá ok para vocês? A imagem? Tá tudo ok? Quem puder escrever, por favor, se consegue me escutar, se o som tá bom, se a imagem tá boa, por gentileza. Boa noite para o pessoal que está entrando. Obrigado, Glésio, pela confirmação do som e da imagem. Márcia, obrigada também. Nós entramos uns minutinhos mais cedo, né, até para testar o som e a imagem. Como tá tudo ok, eu vou aproveitar esses momentinhos que nós estamos aqui juntos já, até o pessoal ir se conectando, até o horário do Evangelho às 8 horas, e eu vou abrir aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, né, o seu mentor, para a gente já ir se harmonizando nesses minutinhos. Eu vou abrir aqui aleatoriamente, tá? E eu vou pedir licença aqui para vocês para ler. O cego de Jericó. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando a misericórdia. Irritam seus populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que eu faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo a liberdade tão ampla, o pedinte sincero respondeu apenas isto: Senhor, que eu veja. A propósito, deste cego honesto e humilde, deveria ser em todas as nossas circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida. O trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento para permanecermos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Sensatamente isso. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso comparecermos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhes peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com o amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Bonita reflexão, né? Muito boa essa passagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos esperando mais uns 5 minutinhos para nós já fazermos a nossa elevação, enquanto o pessoal vai se conectando.
Boa noite, pessoal, né, que já está acessando aí o Facebook Live da Casa de Ismael. Mais uns minutinhos aí nós vamos começar o nosso Evangelho da noite. É só o pessoal se conectar. Nós vamos já nos nossos lares, né, nos acomodando, vamos já nos tranquilizando, para daqui a pouco começarmos o Evangelho. Mais uns 2 minutinhos. Boa noite para os que estão chegando neste momento. Nós já vamos começar, mais um minutinho. Nós vamos já nos tranquilizando, ficando aí no lugar mais confortável em nossas residências. Vamos nos tranquilizando. Bom, pessoal, no meu relógio são pontualmente 20 horas. Então, nós vamos, neste momento, vamos começar o nosso Evangelho da noite, né, da Fraternidade Espírita Casa de Ismael. Nós vamos, neste momento, né, começar a nossa elevação. Eu vou pedindo para quem se sente à vontade, para quem quiser neste momento, a partir deste momento, fechar os vossos olhos, né, ficar aí na sua posição, lugar de suas casas mais confortável. Então, nós vamos neste momento, dando início ao Evangelho da noite, nós vamos saudar com muito carinho a todos os mentores da Casa de Ismael, que encontra-se fechada fisicamente neste momento, mas nós sabemos, né, que espiritualmente eles são amorosos e misericordiosos conosco, seguem nos auxiliando, nos ajudando, né, nos trabalhos, seus voluntários assistidos, mesmo, né, que cada um nos vossos lares, mas na continuação dos vossos trabalhos. Nós vamos agradecendo imensamente esses irmãos que sempre nos ajudam e nos fortalecem. Nós vamos também saudar com muito carinho
o nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda. Nós vamos pedindo neste momento que ele possa, como sempre, nos intuir, nos fortalecer, né? O nosso companheiro aí de todos os momentos, espiritualmente. Nós vamos também saudando com muito carinho Maria de Magdala, Paulo de Tarso, exemplos maiores de reforma interior, de seguir Jesus, que nós possamos ter nesses irmãos os nossos exemplos de caminhada, de conduta, de seguir o nosso mestre. Vamos também saudando o anjo Ismael, o anjo preposto por Jesus, né, para conduzir aí nosso país, pátria do Evangelho. Ismael, possamos pedir que envolva o nosso país com as nossas bênçãos, com todas as nossos melhores sentimentos, amorosamente neste momento. Nós vamos saudando a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. Mãe querida, te rogamos de joelhos em espírito, que possa cobrir neste momento todos amorosamente com o seu manto de luz sagrado, com suas bênçãos, com seu carinho de mãe. A todos os lares que estão assistindo, todas as pessoas que estão conectadas e todos aqueles que por algum motivo na noite de hoje não conseguiram se conectar, mas que recebam o seu amor incondicional para conosco. Nós vamos também, neste momento, nos ligando ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, Deus. Nós agradecemos a atual encarnação, o dia de hoje, a oportunidade bendita que temos deste Evangelho, deste aprendizado, que possa ser o melhor para a noite de hoje e que nós possamos, todos nós juntos, sair fortalecidos de conhecimento e com certeza melhor do que chegamos. Agradecidos que estamos, nós vamos iniciando o Evangelho da noite com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, novamente, boa noite, né, para aqueles que não estavam conectados. O meu nome é Patrícia, eu sou da Casa Espírita Redentor. Que a paz de Jesus possa estar conosco. Eu vou, a partir de agora, pedindo licença, né, para estar com vocês aí nos próximos minutos. E licença porque nós estamos adentrando aos vossos lares, né? Bom, então nós vamos falar hoje de um tema bem atual, bem necessário, e nós podemos falar que nós estamos sempre reforçando a necessidade da oração. Então nós vamos falar sobre a força da oração. Primeiro é importante nós termos em mente o quê? O que é uma oração? A oração é quando a gente conecta, né, o Criador com a criatura. É uma súplica, na verdade, né? E é importante também a gente deixar claro que existem várias maneiras da gente chamar. Isso vai depender da crença, da religião, da pessoa. O nome não vai importar muito. Nós vamos escutar a palavra prece, nós vamos escutar a palavra oração, nós vamos escutar a palavra reza. Na verdade, a palavra não nos importa, né? O importante vai ser o ato, vai ser a intenção, vai ser o sentimento. Então, todas essas maneiras que nós nos expressamos, elas são muito válidas. E no livro, né, no Ave Luz, né, do autor João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin,
Ele traz uma passagem muito linda que eu vou pedir licença para vocês para ler uma frase, mas quando eles estão reunidos, né, os apóstolos, né, para as pregações que aconteciam na igreja dos pescadores, Pedro pergunta, né, para Jesus assim, qual que era o valor real da oração? E ainda ele faz mais um questionamento. Se a prece seria indispensável, né, para o nosso dia a dia. Aí Jesus responde para Pedro. Eu vou ler na íntegra para a gente ter a fiel resposta, né, tão linda sobre a importância da prece. Ele diz assim, Jesus diz a Pedro e os demais, né, apóstolos que estavam com ele na igreja dos pescadores. A prece é uma manifestação de gratidão ao nosso Pai Celestial. É como se estivéssemos pedindo sua orientação para os nossos feitos. E ainda, ele fala mais uma frase bem importante sobre oração. Prece é o prefácio da vida. Então, se nós pensarmos, né, nessas palavras de Jesus, prece é o prefácio da vida e a importância, né, que nós temos, que é uma gratidão ao nosso Pai, nós temos lá também no Livro dos Espíritos, bem importante, que nós temos três questões importantes dentro da prece. O que nós, aqui nós vamos chamar de prece, tá? Mas pode ser oração, reza, como eu já comentei. O que nós podemos ter como prece, né? O que a gente pode fazer numa prece? Nós podemos louvar, né? O que significa louvar? É expressar, né, nossa alegria, o nosso contentamento. Nós podemos ainda, fora louvar, nós podemos o quê? Pedir. O que é pedir? Fazer os nossos pedidos diários que nós pedimos, as situações, né, que a gente precisa, a nossa parte material. Mas é muito importante também nós frisarmos aqui que quando nós fazemos os nossos pedidos, né, é muito importante que nós também pedimos, né, fora os nossos pedidos tradicionais, né, que às vezes se trata das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos projetos de vida, enfim. Nós temos que também sempre lembrar de pedir, fora os pedidos, né, tradicionais, nós temos que lembrar de pedir ao nosso Pai o quê? Que Ele sempre nos dê a força, que Ele sempre nos dê a tranquilidade, o equilíbrio, a fé, que nós não perdemos a esperança, porque, igual também diz o Livro dos Espíritos, que eles deixam claro é o seguinte, que as nossas preces, elas não ficam sem respostas nenhuma, né? Todas são analisadas, né? Existe um departamento das preces no plano espiritual, nenhuma vai ficar sem resposta. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que as preces, elas são analisadas e vai acontecer de acordo com o nosso merecimento. Porque a espiritualidade, Deus, Jesus é tão misericordioso com a gente que às vezes, se não acontece o que nós pedimos, é porque não é para o nosso bem naquele momento, né? Naquele momento, aquele nosso pedido não vai ser bom, né? Isso não significa que ele não vai acontecer, né? A gente fala que ele pode acontecer, ele pode ser postergado, ele pode também, ele pode não acontecer. Isso vai depender o quê? Do nosso merecimento, do que for melhor para nós. Nós temos que ter essa fé, né, que todos os pedidos, de acordo com o nosso bem, de acordo com o nosso merecimento, vão acontecer. E também eles nos esclarecem o quê? Que a oração, essa força da oração que eles falam, a gente precisa entender que quando a gente faz uma oração, não significa que ela vai resolver tudo, né? A gente vai pedir e vai aguardar, porque o que acontece? Já aconteceu, por exemplo, de eu comentar com uma pessoa, né? Para ela fazer uma oração no momento de desespero, e ela até comentou comigo, mas é só a prece?
Não, não é só a prece, né? Como a gente falou, a prece não necessariamente vai resolver os nossos problemas de imediato, mas quando a gente se liga a Deus, a Jesus, a espiritualidade, né? Para fazer uma prece, nós estamos pedindo o quê? É o que eu falei, força, tranquilidade, equilíbrio, calma. Para o quê? Para a gente ter a condição de encarar os nossos problemas, porque às vezes de bate-pronto não serão resolvidos, mas se a gente se recolhe, se nós pedimos a Deus, né, esse fortalecimento para ter força realmente para encarar os nossos problemas, ter força para ir adiante, com certeza nós recebemos o quê? Essa tranquilidade para a gente enfrentar, né? E uma outra coisa que é importante é nós deixarmos claro que assim, a oração, né, como eu falei, não fica sem resposta, só que também nós temos que ter a tranquilidade para aguardar. Porque às vezes o que acontece nas nossas ansiedades, nas nossas correrias do dia a dia, a gente não acaba não prestando atenção nas respostas de Deus, né? E as respostas de Deus às vezes vêm por muitos meios que nós não paramos para enxergar, não paramos para entender, né, que os nossos pedidos às vezes serão resolvidos de outros meios, como por exemplo, aquela ideia que às vezes a gente tinha, né, que não conseguíamos resolver um problema, de repente surge, né, a resolução, uma boa ideia na nossa cabeça, de repente uma boa intuição, de repente um amigo que fala com a gente alguma coisa que a gente precisa escutar, de repente um evangelho que a gente vai na casa sobre um tema que a gente fala, nossa, esse era para mim estar escutando mesmo. Ou um banner que a gente vê na rua, que uma frase, enfim. Então, às vezes, é de maneira muito sutil, muito delicada, que Deus e a espiritualidade colocam a resposta dos nossos pedidos. Só que nós temos que ter o quê? A tranquilidade para a gente conseguir entender e enxergar, né, essas respostas de Deus. Uma outra coisa que nós podemos fazer é assim, nós podemos fazer, né, as preces pelos outros, as preces intercessórias, com certeza que nós podemos. Nós até é uma caridade quando a gente faz uma oração pelo nosso próximo. Mas também é muito importante nós termos claro que quando nós fazemos as orações pelas pessoas, nós temos também como igual para nós, não muda nada, né? Sempre mentalizar e pedir que Deus, a espiritualidade, faça o melhor por ela. Porque a prece também, como a gente falou, não vai resolver tudo e não vai mudar, né? Muitas vezes o caminho da pessoa, como para nós mesmos, será analisado, tudo será, né, no melhor para ela também. Só que fazer oração pelos outros é um ato sim que nós devemos fazer e um ato de caridade. Inclusive, né, que ainda pode ter alguma dúvida, é muito importante, né, nós fazermos as orações, já que nós espíritas, né, acreditamos na imortalidade da alma, é muito importante que nós, quando a gente sabe que um parente, enfim, um familiar, um colega, enfim, até pelos desconhecidos, fazer uma oração por aqueles que desencarnaram, ou seja, aqueles que a gente fala desencarnaram, né, na língua espírita, mas aqueles que falecem, né, que morrem do corpo físico, a gente pode também sempre fazer uma oração para aqueles que estão desencarnando, né, de doenças, dessa pandemia, enfim, de todas as situações. Também é um ato de caridade para aqueles irmãos que desencarnam. É muito importante a prece para essas pessoas, que elas sejam bem recebidas, que elas possam ter, assim, não ter revolta, né? Para aquelas pessoas que a gente às vezes sabe que se suicida, né? Então, assim, a gente pode sim fazer uma oração por essas pessoas, né? Que elas possam receber as bênçãos do plano espiritual. Uma outra situação que nós temos que falar da prece é a seguinte: uma dúvida que às vezes nós podemos ter é assim: existe alguma maneira melhor que nós temos de orar? Será que existe algum jeito, né, que Deus nos escuta melhor? Não, não. Nesse livro também ele fala sobre isso,
E não, a gente não tem um protocolo de prece, não existe uma melhor prece que Deus nos escuta mais ou menos. A prece melhor é aquela prece feita de maneira sincera, é aquela prece feita no silêncio do seu coração, né? O que que a gente pode orientar? Que às vezes a gente está na correria, nas nossas ansiedades, a gente não consegue parar um minuto para fazer as nossas orações. Então nós precisamos sim ter esse tempo para nós nos recolhermos, para nós assim nos aquietarmos um pouquinho, né? E entrar em conexão com o nosso Pai, né? Realmente conversar com Ele sobre tudo que nós queremos. Isso é a melhor maneira, não existe. É a sua maneira sincera, é uma maneira digna, uma maneira humilde que a gente tem de se expressar ao Pai, de pedir, né? De suplicar o que a gente está precisando. E o terceiro ponto, né, que eu falei sobre pedir, né? Clamar, pedir, né? E a gente também não pode esquecer, né? Quando a gente faz as nossas orações, nós não podemos esquecer do agradecimento, né? O agradecimento também é muito importante, porque às vezes nós fazemos os nossos pedidos, né? E às vezes a gente se esquece de agradecer. Mas mesmo que nós não agradecemos só os nossos pedidos, é muito importante que nós agradecemos todos os dias, né? Seria o ideal que fosse um hábito. Primeiramente, quando nós acordamos, né? Nós já temos a bênção, né, de um novo dia, nós já temos a bênção de uma nova oportunidade, de sermos melhores quando a gente acordou naquele dia, de fazer o diferente. Então, só de nós acordarmos, né, nós já deveríamos ter o hábito de agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade. Aí nós passamos o nosso dia e aí à noite ao dormir, né, o repouso do corpo físico, nós também deveríamos ter o ato novamente de agradecer. A gente sabe que às vezes o nosso dia não foi fácil, não deu certo, enfim, mas nós temos que o quê? Agradecer a Deus por nós termos completado mais um dia, agradecer a Deus, né, pelas oportunidades que nós tivemos. E se não foi tão bom assim o dia, pedindo força, né, equilíbrio, para que nós possamos no dia seguinte tentar fazer melhor ou diferente, né? Então a gente precisa criar esse hábito da oração, né? E ele fala até nesse livro que eu citei das pessoas que não oram, né? Aquelas pessoas que não acreditam ou que não têm assim esse hábito, né? Eles falam que é como se de repente a gente não acreditasse na divindade. A partir do momento que eu não faço as minhas orações, é como se eu estivesse negando a divindade, né? Então, assim, agora vamos trazendo um pouco para os nossos dias, né? Nós estamos todos, né? Estamos aí acompanhando nessas questões da saúde, da pandemia. E aqui, né, falando dessa força da oração, sobre esse momento, né, em especial, é muito importante que nós saibamos que toda a nossa força da nossa oração, se feita com carinho, se feita com bons pensamentos, ela tem força sim e ela é direcionada para onde nós queremos, né? Em vários livros a gente lê, né, psicografados por Chico Xavier, as obras de Allan Kardec da doutrina, nós estudamos o quê? Que as nossas orações, elas têm uma força magnética muito grande. Então, se nós fazemos ela com bastante boa intenção, com assim bem direcionada para o que a gente quer, com certeza ela é atendida e ela é direcionada. Nós não podemos assim achar, por exemplo, que a minha oração, será que só eu fizer a minha oração, né? Será que só eu sozinha? Será que eu vou ajudar em alguma coisa? Com certeza que vai ajudar. Então, assim, a reflexão do Evangelho da noite é assim: vamos pensar como estão nas nossas orações. Será que eu estou, né, com o meu hábito de orar em dia? Como será que eu estou fazendo a minha conexão com o Pai? Como
será que eu estou pedindo o que eu preciso? Será que eu estou agradecendo, né, pelas coisas que eu tenho, agradecendo pela minha saúde, né, pedindo força, pedindo equilíbrio para eu resolver meus problemas, pedindo neste momento sabedoria para eu lidar com a situação. E todos juntos nesse momento de pandemia, que às vezes a gente pode pensar assim: as casas, né, espíritas estão fechadas, nós estamos no isolamento, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Né? De repente as pessoas acham que não pode fazer nada, né? Podemos sim fazer, nós devemos, na verdade, fazer. Como eu falei, a oração tem um poder magnético muito grande. Então eu posso fazer um ato de caridade, que é o quê? Nas minhas orações, eu fazer uma oração pelo planeta, eu fazer uma oração por todos os países que estão enfrentando problemas, fazer uma oração pelo nosso país, fazer uma oração, né, pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, enfim, por aqueles que não conseguem ficar em casa, porque se todos nós juntos, né, nos unirmos nas nossas orações, nos nossos bons pensamentos, nós conseguimos sim mudar o nosso padrão vibracional. Primeiro vai mudar o nosso padrão e depois nós conseguimos mudar o padrão do nosso país, podemos mudar o padrão das outras coisas que a gente quer, né? Então, se cada um aqui que está escutando fazer o melhor, né, em vez de se revoltar, se indignar, né, vamos ter atenção também aí para os nossos grupos, né, de WhatsApp, das redes sociais, né, o que a gente está alimentando, né? Eu sei que às vezes a gente se entristece com algumas coisas, é natural, mas nós, né, que estamos escutando aqui o Evangelho, vamos tentar fazer o diferente neste momento, né? Vamos tentar semear, né? Semear palavras boas, semear palavras sadias. Vamos tentar levar esperança, né, para os nossos contatos, para as nossas conversas. Vamos tentar levar a palavra de Deus, a importância que nós tanto estamos falando aqui da oração para nós mudarmos o nosso planeta, o nosso Brasil. Ao invés da gente ficar só às vezes criticando, né, se envolvendo em polêmicas, enfim, vamos nos resguardar. Vamos pedir o quê? Que Deus, né, possa fazer o melhor por nós. Porque uma situação que a gente tem que estar em mente é assim, que Deus, ele está no comando, né? Ele está aí no nosso comando do nosso barco, ele está no leme, e nós temos que ter essa fé, né? Nós temos que ter essa esperança que tudo vai passar, igual diz Chico Xavier, tudo passa e tudo vai passar. Só que nós temos que ter a fé, né? Como eu sempre falo, nós não temos, né? Eu vou até dar aqui um exemplo. Maria de Nazaré, quando viu seu filho, né, na cruz, né, crucificar para ser crucificado, em nenhum momento, né, ela se orou, né, a Deus, em nenhum momento ela se revoltou. Com toda a dor que ela estava sofrendo naquele momento, passava um filme, né, de toda a passagem de Jesus criança, de Jesus menino, né, com toda assim a caridade que ele fazia, uma pessoa assim extremamente bondosa. Então, em nenhum momento ela se revoltou. O que ela pediu? Ela pediu que Deus desse força para ela passar aquele momento. E com nós, neste momento, não vamos ficar pedindo para se mudar esse cenário, porque não nos compete isso, né? Quando vai terminar, que dia que vai terminar essa pandemia, o isolamento, enfim, não nos compete. Isso quem tem que determinar é Deus, né? Então nós vamos pedir que na hora que for para o nosso bem, que isso tudo termine. Enquanto isso, né, eu não peço mudança de cenário, mas eu posso pedir sim. Eu posso pedir equilíbrio, fortalecimento, saúde, tranquilidade, né, para lidar com a minha ansiedade, com as minhas angústias, com os meus medos. Isso sim eu posso pedir. Mas vamos entender e respeitar o tempo de Deus, porque não adianta a gente ficar na ansiedade, porque o tempo é dele.
Uma outra coisa que eu queria passar para vocês é a importância do Evangelho no lar. Mais do que nunca, nós estamos pedindo que as pessoas que não fazem ainda o Evangelho, precisamos fazer o Evangelho no lar. É convidar Jesus para sentar na nossa mesa. Vamos trazer fortalecimento, ainda mais nesses dias que as famílias estão mais juntas. Vamos trazer paz para o nosso lar. E a gente até pode, né, no Evangelho no lar, aproveitar este momento para fazer as boas vibrações também. Então, vamos, né? É bem simples o Evangelho no lar. A gente pega um livro, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo para nós espíritas, ou a Bíblia, algum livro que você queira. Nós podemos abrir, né? Fazer uma breve leitura, breve comentário, um encerramento simples. Nós temos que deixar também sempre claro que o Evangelho no lar não é um momento de discussão, não é um momento de julgamento do tema que cai, né? É simplesmente uma oração, é simplesmente trazer Jesus para nossa casa. É mais do que necessário neste momento principal que estamos enfrentando, de mais dificuldade, fazermos o Evangelho no lar. Uma outra dica que eu dou para vocês é que no final do livro, para quem não conhece, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a coletânea de preces, né? São sugestões de prece, tem uma prece para cada momento. Também fica aí a minha dica para que vocês possam buscar, caso queiram, é claro. No final do livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa coletânea de preces, tem a explicação breve da prece, né? E a prece em si. Também pode ser de auxílio no momento que vocês precisam. E fica aí também essa dica. Para encerrar, eu vou ler um pedacinho aqui, mais um pedacinho, né, do nosso livro que eu li no começo, do João Nunes Maia, e ele fala o seguinte, sobre o ato de orar que nós tanto falamos aqui da necessidade. Orar, essa também, né, é na conversa de Jesus. Orar, acima de tudo, é trabalhar no coração, porque todos os sentimentos de ódio desapareçam, deixando de existir a vingança, é perdoar as ofensas, é doar sem recompensa, sem que a recompensa circule em nossa mente como troca, é amar constantemente, por um determinado objetivo. Enriquecemos a área em que desejamos servir. Orar é muito grande para a alma e saber orar é muito maior. Então, com essas palavras, né, nós vamos aí caminhando para o nosso encerramento. E mais uma vez eu vou reforçando, né, essa necessidade de nós orarmos, né, por nós, por um bem maior, por o que nós precisamos. Vamos ter a fé em Deus, em Jesus, a espiritualidade. Vamos ter a esperança em dias melhores e não vamos deixar nos abater e vamos fazer as nossas orações porque elas têm força sim e não ficam sem respostas e não ficam soltas, tá bem? Então nós vamos neste momento mais uma vez nos recolhendo e pedindo que a espiritualidade possa levar tudo o que foi aqui dito para onde houver necessidade. Vamos pedindo realmente que as pessoas possam estar mais conectadas com Deus, com Jesus, que possam ter mais o hábito da oração. Vamos também vibrando com muita intensidade por todos os planetas, por todo o planeta, aliás, por todos os países que enfrentam essa pandemia, por suas autoridades, por sua população. Vamos vibrando intensamente pelo nosso país, a pátria do Evangelho. Vamos pedindo que o nosso país seja envolvido em muita luz, muita paz, que possamos ter esperança, fé e os sentimentos de revolta, tristeza, indignação, possamos deixar de lado aos poucos. Vamos também vibrando por todos aqueles que não conseguem estar nos vossos lares, no isolamento, os profissionais da saúde, os coletores de lixo, as pessoas que trabalham na funerária, entre outros tantos que estão na rua.
que Jesus possa abençoá-los e protegê-los. Vamos também vibrando com bastante intensidade por todos os hospitais, por todos os doentes do corpo físico, do corpo espiritual. Que Jesus possa levar as nossas vibrações de saúde para essas pessoas. Vamos vibrando pelas famílias que têm um caso de vício, ou ainda as famílias onde as pessoas estão com medo, com angústia, sem esperança por causa da pandemia, sem emprego. Que Jesus possa levar a esses lares esperança, possa levar as nossas melhores vibrações. Vamos vibrando também pela nossa família, que Jesus nos abençoe, vibrando por esta casa bendita que sempre nos recebe com tanto carinho, por todos os seus voluntários, por todos os seus assistidos, que todos nós juntos possamos sempre estar conectados com a casa, que, como eu falei, a plano espiritual é sempre muito amoroso conosco e está sempre conosco. E para terminar, nós vamos vibrando por nós mesmos, que Jesus possa nos fortalecer, que Jesus possa nos orientar, possa nos dar a força necessária para continuarmos a caminhada. E agradecidos que estamos pela oportunidade, pelo Evangelho, pelos ensinamentos que aqui foram ditos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja com a graça de Deus e graças a Jesus. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço por estar com vocês nos vossos lares, que vocês acompanhem, no Facebook da Casa de Ismael os próximos evangelhos, os próximos recadinhos que a casa sempre tem para passar para vocês, e que todos nós possamos ter uma semana abençoada e que todos vocês possam ficar com Deus, tá bem? Muito obrigada e uma boa noite para todos. Um bom descanso.